Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral, quarta-feira em que a gente vai ter comentários, análises das notícias pela advogada Renata Reis, que é procuradora-geral do município de Santos, e pelo médico Benjamin Rodrigues Lopes. A gente vai começar conversando sobre uma notícia relativa à comunicação, que é uma marca muito significativa atingida pelo youtuber, influencer, streamer, Casimiro, são todas palavras novas, né? Tem também tiktoker, hater, né? Idioter também, né? Tem várias, o nosso comentarista Marcelo Pavão usa a palavra idioter. Tem várias profissões, assim, várias atividades novas relacionadas à internet e às redes sociais. E o Casimiro Miguel, ele, durante a transmissão do jogo Brasil e Suíça, na live dele no YouTube, ele atingiu uma marca, ainda controversa, em torno de 4,3, 5,1, 4,8 milhões de telespectadores. Não se sabe ainda ao certo se é recorde mundial, é recorde brasileiro com certeza, é recorde em nível de transmissão de Copa também com certeza, mas é muito expressivo e marca uma mudança significativa, sim, Renata, em termos de transmissões esportivas e, como já vem acontecendo, em termos de comunicação, né? O próprio vocabulário, né? O youtuber, o influencer, o streamer, Casimiro Miguel. Boa tarde. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos que estão nos assistindo hoje. O recorde do Casimiro, ele coroa, né, todo um caminho que ele vem trilhando já há algum tempo com essa forma diferente, alternativa de realizar o trabalho dele, um trabalho que une humor e une também um pouco de jornalismo. Ele é realmente uma pessoa diferenciada, quem acompanha, eu já acompanho algum tempo o trabalho dele, e a gente consegue vislumbrar que futuramente ele vai ter uma representação maior ainda nas mídias, na imprensa, até mesmo migrando talvez para a televisão brasileira. O Casimiro, ele traz um novo modelo de transmissão, que consegue bater a própria Globo, que é, sem dúvida nenhuma, o canal mais assistido pela população brasileira. Tem uma representação muito importante, essa questão do brasileiro se adaptar e se acostumar com esse perfil de YouTube, perfil das lives e até do próprio streaming. Ele vem principalmente durante a pandemia, onde a gente precisou se adaptar a esse modelo de comunicação, e ele ficou. A gente vê que muitas pessoas se adaptaram muito bem a isso e pegaram esse gosto, porque hoje a gente escuta em conversas corriqueiras da nossa vida no dia a dia, quem nunca escutou alguém dizer que não assiste mais televisão aberta, né? Televisão a cabo, a gente tem muita gente que nem tem mais TV a cabo em casa e adotou tão somente os streamings e os canais de YouTube e as mídias sociais para saber sobre comunicação e saber o que está acontecendo. É uma comunicação efetiva, muito mais moderna, e a gente vai ver daqui para frente como que isso vai se comportar e como que a televisão e a imprensa vão se comportar diante disso para poder também se manter diante desse cenário. Ele tinha a companhia nessa transmissão do narrador Luiz Freitas e nos comentários Guilherme Beltrão e também o ex-jogador Juninho Pernambucano. Também tem um repórter, Vamp, né, o nome do repórter, que está no Catar, mas a grande estrela é, sem nenhuma dúvida, o Casimiro, que esse ano foi envolvido numa polêmica, quando ele comemorou 29 anos, acho que foi o Flávio Bolsonaro, postou ele com um 22, ele pegou o balão do 2, repetiu no lugar do 9, como se ele fosse votar no Bolsonaro, e depois ele desmentiu. Acho que ele declarou o voto no Lula, não foi? Benjamin, boa tarde. Boa tarde. Eu, como representante da bancada de transição,
porque nós temos as pós-adolescentes, que é a doutora Renata, temos a terceira idade, o Paulo Chico, eu estou na transição para a terceira idade, estou 2,8 idade. Eu não conheço o Casimiro, eu nunca assisti a transmissão do Casimiro. Mas a reflexão sobre as notícias me faz pensar nas mudanças. O paradigma está mudando. Alguns anos atrás, quando um dos meus filhos prestava faculdade, eu vi um artigo interessante que dizia o seguinte: mais da metade das profissões do futuro ainda não foram criadas. YouTuber é uma delas que foi criada. O Paulo esqueceu também o tiozinho do Zap. A comunicação está mudando. Chama atenção o fato do Casimiro, porque assim, não é que a audiência da Globo foi baixa, ela atingiu picos do Ibope de quase 50 pontos, que é uma audiência relevante. 40, 50 milhões de pessoas, né? Além disso... Agora, o Casimiro vai lá e abocanha um pedacinho dessa audiência, né? E essa discussão é importante, Paulo, porque na assim, verdade não é um pedacinho, um naco, como disse a Renata, né? Qual é a discussão mais importante? A Globo, para transmitir os jogos da FIFA, ela tem um contrato multimilionário, quase bilionário. A propaganda na Globo rendeu mais de 1 bilhão só na Copa, com patrocinadores. Mesmo assim, a Globo teve prejuízo. Os youtubers, eles pegam uma brecha que não tem que pagar os direitos de transmissão, usa imagens abertas. Na verdade, ele paga os direitos de transmissão da imagem FIFA no YouTube, mas é muito mais menor. Barato, né? O que é vamos dizer que uma concorrência desleal. O paradigma está mudando. As profissões e a profissão cultura vai ser repensada. As outras redes de televisão não conseguem transmitir. Ele colocou. E eu, por curiosidade, e eu sei que o Paulo vai gostar disso, eu peguei quais são os recordes mundiais de transmissão do YouTuber. Em primeiro lugar, com controvérsias, o Casimiro, entre 4,2 milhões e 5,1 milhões. Em segundo, está aqui a Flu TV, 3,59. Depois o Casimiro novamente. Em quarto, Marília Mendonça, do Brasil. Em quinto, Jorge Mateus. Em sexto, Andrea Botticelli, da Itália. Em sétimo, Gustavo Lima. Não dá para dizer que é qualidade. É questionável, mas é relativo. Tudo isso é relativo. Durante a transmissão do Casimiro, apareceu uma imagem que provocou muita polêmica. Depois foi a imagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro no Catar. Apareceu nas imagens FIFA, ele com a mulher. Aí houve, por lado dos bolsonaristas, irritação, porque muitos bolsonaristas estão tomando chuva em frente a quartéis, se manifestando, e acharam ruim o Eduardo Bolsonaro no Catar. Por parte dos eleitores do Lula, houve zoação, tá vendo? Aí, vocês estão aí na frente do quartel, ele está lá no Catar. E depois veio, além da irritação e da zoação, veio uma explicação que é difícil até de analisar, né? Que ele foi visitar autoridades no Catar, está ele no jogo, né? Que ele levou uns pendrives para mostrar a situação brasileira para a imprensa internacional. Em tempo de internet online, você vai levar pendrive, uma coisa esquisita, né, Renata? Olha, a gente escuta isso e, independentemente de posicionamento político, a gente minimamente tem que rir, porque são coisas que os ônus e os bônus de todo esse avanço tecnológico e o que essas pessoas consideradas figuras públicas, elas estão sujeitas a qualquer passo e a qualquer momento. Então, aquele que se posiciona e tem realmente uma posição, principalmente no caso política, ele tem que se preservar e tem que pensar muito bem onde que ele vai e o que ele faz, para que ele não caia, a gente diria, numa forma educada no contraditório e numa forma mais coloquial no ridículo, que é o que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro. E a explicação que ele dá em relação, na minha preocupação não são as pendrives, mas esse contexto de interlocução internacional, de comunicação internacional, quando a gente sabe que o nosso atual governo, porque até 31 de dezembro, embora as redes sociais também levem o público mais
mais desconhecido de que o governo não é mais do Bolsonaro ou o governo não é mais do Rodrigo Garcia aqui em São Paulo, a gente vê um histórico de um governo que nós estamos vivendo de relações internacionais muitas vezes muito conturbadas, principalmente por atos dos próprios filhos do Bolsonaro. A gente tem aí, em tempo não muito longe, durante a Covid, grandes mal-estares que foram provocados pelos filhos do Bolsonaro junto aos outros países. O exemplo disso foi logo no começo da pandemia, por algumas declarações dos filhos do Bolsonaro, houve todo um estremecimento da relação com a China, em relação às vacinas. Nós tivemos também esse problema logo no início, quando o Bolsonaro quis nomear o próprio Eduardo como diplomata nos Estados Unidos, e outras vezes nós tivemos os filhos do Bolsonaro dando pitaco no governo, no Poder Executivo e trazendo um mal-estar internacional. Então a gente agora se surpreende que ele precise sair daqui e ir para o Catar na Copa do Mundo para tentar essa interlocução e levar essas notícias através de uma pendrive. Da próxima vez, quem sabe ele tente o pombo correio, que vai ser mais eficaz. Eu não sei se eu faço comentário com sarcasmo explícito ou implícito. Então vai ser implícito. Não, eu acho que está totalmente coerente com a família Bolsonaro levar os pendrives para o Catar. Eles não acreditam nas urnas eletrônicas. Eles acham que pode haver corrupção do sistema da internet. Então não é nada mais normal do que ele fazer uma viagem, gastar em torno de R$200 mil para assistir, para levar graciosamente os pendrives ao emir do Catar. O Boris Casoy diria tranquilamente, olhando para a lente, dizendo: isto é uma vergonha. E eu plageio ele dizendo isso mesmo. O grande problema, Eduardo Bolsonaro, é que a desculpa é ridícula. Mas existe um outro problema. Na sua agenda de trabalho consta reuniões na Câmara, no Congresso Nacional. Você não teve nem o trabalho de mudar, dizer: olha, peguei uma licença, estou viajando. Seria lícito, ele é torcedor, ele poderia custear. Mas ele mente, e mente descaradamente. E a terceira questão, ele joga um tapa, não é com luva de pelica, é com luva de boxe, na cara dos brasileiros que creram na narrativa do governo Bolsonaro e estão acampados, pedindo a interferência dos generais intergalácticos. Por gentileza, vamos voltar à normalidade. No programa da rádio que eu participo todas as semanas, tem sempre um policial que, quando eu falo que isto não é mais nem questão de problemas políticos, é uma questão de saúde mental, ele discorda de mim. É uma questão de saúde mental. Se você, brasileiro, ainda está bloqueando estrada ou na porta do quartel defendendo este deputado, procure um médico. O Eduardo Bolsonaro tem todo o direito de ir para a Copa do Mundo e podia perfeitamente dizer: não, acabou a campanha, eu vim para a Copa do Mundo, eu estou no período, sei lá... Me licenciei. De férias, me licenciei. Agora, inventar essa história do pendrive, depois de ser flagrado no estádio, ficou bastante esquisito, né? Como eu disse, houve a irritação, houve a zoação e houve essa, entre aspas, explicação. Completando, o Benjamin tem razão, completando aquele vocabulário, né, de youtuber, e streamer, influencer, hater, tem o fake newer também, né, que inventa fake news, mas o mais importante de todos, o Benjamin tem razão, é o WhatsApper, né, porque no Brasil a mais importante rede social atualmente, tem o Facebooker também, o TikToker, mas o mais importante é o WhatsApper, porque o WhatsApp é uma rede de comunicação assim que funciona muito para praticamente a população toda no Brasil. Agora, na tua área, já que você falou em saúde mental, Benjamin, tem uma notícia hoje animadora de um remédio em fase final de teste, já bastante testado, que apresenta resultados assim muito promissores em relação ao Alzheimer, fazendo com que a progressão da doença seja bem mais lenta. Às vezes é bom esquecer algumas coisas. Quem já teve um parente com Alzheimer sabe da crueldade dessa doença. Eu tive, meu pai morreu de Alzheimer
e foi uma progressão relativamente rápida. Primeiro porque você não percebe os primeiros sinais do esquecimento, as trocas, mas ele em 2 anos apagou completamente a mente. E eu lembro, Paulo, que a última coisa que ele lembrou foi que eu era filho dele. Ele apagou tudo o restante, ele esqueceu que era o filho, e aí ele começou a deteriorar, inclusive, as funções básicas. Comer, beber, dormir, ele ficava dias acordado. É uma morte em vida muito dolorosa. Essa substância ainda não é a cura. Nós sabemos que provavelmente o Alzheimer é causado pela deposição de uma gordura, de uma placa, no meio das ligações nervosas. Quando a gente nasce, o bebezinho nasce com os fios dele, os neurônios, desprotegidos. Como o Paulo é engenheiro, ele entende isso. Um fio tem que ter uma bainha para proteger o circuito de passar. O bebê tem essa bainha de gordura, que ela é formada em torno do 6º mês pós-útero. É isso que faz que a gente consiga aprender e crescer e desenvolver. No Alzheimer, uma placa de gordura anômala, na verdade um tecido amiloidal, ele se deposita e bloqueia as ligações. Então começam a ter curtos-circuitos mentais. A gente perde essas funções. Este remédio ainda não cura, mas ele faz com que a gente ganhe tempo de vida. E para quem está tendo sintomas, ou para quem os terá, qualquer momento a mais de vida é importante. Saudações aos pesquisadores científicos. Renata? Eu tenho também parente com essa doença, li a notícia hoje com bastante esperança. Não consegui, doutor, entender pelas notícias que foram veiculadas se existe algum prognóstico já de comercialização desse medicamento. E a gente espera que seja algo que não demore muito, e temos também nesse problema, inclusive do Alzheimer, a dificuldade que os médicos têm para saber o momento certo de começar a utilizar a medicação, porque como o senhor disse, o Alzheimer ele engana demais. A gente começa a confundir um pouco aquelas manias normais de senilidade, alguns esquecimentos normais com a própria doença em si. Então esperamos com bastante esperança que essa notícia se concretize o mais rápido, que a gente tenha acesso a isso. Renata, são 2 doenças muito cruéis. Uma é Alzheimer e o outro é o Parkinson, que é uma doença degenerativa também. As duas estão no mesmo estágio. O remédio de Parkinson atrasa alguns sintomas e acelera outros. Então, este remédio ele já está sendo comercializado, ele já passou aquele período longo de experiências em animais, primeiro o teste nas células, foi feita a experiência em homem e agora vai ter a experiência mundial, que é a comercialização. Como qualquer medicamento, efeitos colaterais ainda são possíveis. Eu queria brincar hoje, já que o Paulo Schiff, nosso âncora, citou Marcelo Pavão, eu ia fazer a pergunta para o Pavão, qual é o filme que se baseia no tratamento de Alzheimer? Como ele não está aqui hoje, eu já conto a história. É o Planeta dos Macacos. Nesta versão remake, a falha de um remédio para o Alzheimer é que desenvolve o crescimento do cérebro dos macacos. É a ficção científica. Fora isso, a gente não tem nenhum efeito colateral ainda importante nesse remédio. Oxalá ele chegue logo ao Brasil e que ele seja disponibilizado pela Anvisa. Porque nós temos esse problema. Nós estamos já hoje com um gap de quase 2 meses entre o pedido da liberação das vacinas de Covid segunda geração e a distribuição nacional. São 2 meses de pessoas tendo já uma nova epidemia de Covid. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta quarta-feira, a Renata Arraes, advogada, procuradora-geral do município de Santos, e o Benjamin Rodrigues Lopes comentam as notícias com você. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quando ele chegou numa reunião do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, a reunião que contava com o presidente Jair Bolsonaro, ele foi hostilizado por bolsonaristas porque ele vem conversando com emissários, com aliados do presidente Lula, para ele tentar a reeleição na presidência da Câmara. Ele foi chamado, aí está a imagem, foi chamado de traidor e tal, xingado. Omisso, se manifesta! Omisso!
Esse tipo de cena tem se repetido. Aconteceu na Copa do Catar com o cantor Gilberto Gil, né? Uma glória da música, da cultura brasileira. Aconteceu com o ex-presidente da Câmara, o antecessor do Arthur Lira, o Rodrigo Maia, também num resort da Bahia, essa hostilização, que também tem o outro lado, petistas também hostilizam, né, bolsonaristas, só que nesse momento que a gente tem visto muito é bolsonarista hostilizando. E até quando será que vai isso, hein, Renata? Olha, a gente está vendo agora com a Copa do Mundo, embora esses episódios estejam acontecendo até lá na Copa, é uma sensação de que isso vai aos poucos continuamente se diluindo, é o que a gente espera. Isso deve voltar com muita força nas vésperas da posse do presidente Lula e também durante a posse, mas eu acredito que a tendência é ir se enfraquecendo, porque as pessoas também vão cansando. Isso gera esse tipo de movimento, principalmente desses que estão acampados, desses que estão fazendo movimentos mais ostensivos de paralisação, as pessoas cansam. E a gente precisa colocar o Brasil para andar. Todo mundo, no fundo, quer que o Brasil ande. Esse tipo de episódio, ele para mim tem muito mais a ver com uma questão principiológica, uma questão de educação, porque você, independentemente, por questão política ainda pior, mas mesmo aquele que você tem como uma pessoa que não tem uma convergência com o seu entendimento em qualquer assunto, a gente não espera que se utilize publicamente essas pessoas. É um comportamento que não é uma novidade no brasileiro, está um pouco exacerbada, principalmente porque nós temos também dirigentes que não se colocam, não se posicionam contra isso, tem mantido um silêncio, tem mantido um ostracismo. Nesse jantar, quando o Arthur Lira foi hostilizado, o Bolsonaro estava presente, também pouco se comunicou, tirou algumas fotografias com alguns apoiadores, mas também não se posiciona, não se coloca nessas situações. Então a gente tem um povo, uma parcela da população mantendo um comportamento porque ainda se sente influenciado, ainda se sente comandado por aqueles que estão silentes diante dessa situação. Houve hostilidade também, tem se repetido isso a ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, de maneira geral, e também um fenômeno que persistiu depois da eleição é a usina de informação falsa, de fake news. Circulou até uma notícia de que o presidente eleito Lula teria morrido e com insistência. Estaria sendo substituído por um sósia ou alguém com uma máscara que teria os 5 dedos. Colocaram uma foto da mão direita do Lula no lugar da mão esquerda. Esqueceram de cortar o dedo, né? Colocaram a mão direita que é onde ele tem, né, os 5 dedos, ou a mão esquerda, não sei direito. Acho que é a direita que ele tem os 5 dedos. E até o prefeito de Angra dos Reis ajudou a difundir isso aí, um prefeito bolsonarista. Então isso não diminuiu, Benjamin. A gente, como a Renata disse, a gente espera que diminua, né? Essa usina de informações falsas, essa hostilidade toda, né? Essa divisão toda. Mas, passado um mês da eleição, ela persiste. Zeus, querendo se vingar de Prometeu, que levou fogo aos homens, mandou a caixa para Pandora, sua mulher, com a ordem de ela não abrir a caixa. Mulher curiosa, abriu a caixa e todos os males do mundo foram soltos. Só ficou a esperança no fundo da caixa. Acho que o mal que o Bolsonaro fez ao Brasil foi abrir essa caixa. Ele permitiu que insanos falassem absurdos o tempo inteiro. Quando o Paulo Schiff fala que os petistas também hostilizam, é verdade, os petistas geralmente hostilizam os opositores. Não vou discutir se é um comportamento correto ou não, mas os bolsonaristas, eles começam a hostilizar até os seus próprios elementos, por causa da verdade única. Para este grupo político,
só existe o certo ou o errado, o branco e o preto. O governo Lula, o presidente da Câmara Lira, estão construindo pontes de governabilidade. O presidente da Câmara tem o interesse da sua reeleição, mas ele também tem o interesse de que o próximo governo funcione. O presidente Lula, que ainda não é o presidente de fato, ele tem que passar uma PEC que permita que o Auxílio Brasil continue sendo pago. Ele precisa conversar com a Câmara, precisa fazer acordos. São lícitos, estão sendo feitos à luz do dia. Se são bons, se são ruins, o tempo vai dizer. Mas para o bolsonarista convicto, tudo que não for segregação e verdade única, ele agride. Ele agride o Gilberto Gil, gênio da raça. Ele agride o ministro do Supremo em Nova York. Ele agride o presidente da Câmara, eleito por ele. Mas ele não agride o Dudu, passeador da Copa do Mundo. Olha, ontem, na verdade, na segunda-feira, na hora do almoço, logo depois do almoço, houve um deslizamento de terra na BR-376, no Paraná, perto da cidade de Guaratuba, que fica no litoral. A estrada deveria ter sido obstruída. Lógico que falar isso depois é muito fácil, né? Que a estrada deveria ter sido obstruída. Não foi. Ficou uma parte obstruída e uma pista funcionando. No começo da noite houve outro deslizamento, a foto é impressionante, né? De o rompimento de um talude vegetal, e 6 caminhões e 15 veículos foram arrastados pela lama. Houve, aparentemente, 2 mortes, 2 corpos já foram resgatados. A chuva tem sido muito dura nesses últimos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a possibilidade de chuvas fortes até segunda-feira que vem, alerta vermelho em 5 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Tocantins e Maranhão, com chuvas, possibilidade de chuva de acima de 60 milímetros por hora nesses 5 estados. E outros 18 estados, São Paulo não está incluído, alerta laranja, chuvas entre 30 e 60 milímetros. Em Santos, houve um deslizamento no Morro de Santa Maria, mas sem vítimas, e só obstruiu a porta de algumas residências, mas a obstrução já foi removida. Mas é muito importante, tem uma publicidade da Prefeitura de Santos sendo veiculada nas televisões, é muito importante nesse momento ficar atento a qualquer sinal de deslizamento. É bom lembrar dessa imagem, Renata, impressionante do deslizamento de terra na BR-376 do Paraná. Sim, a gente não pode também esquecer o que aconteceu aqui na Baixada Santista em 2020, a tragédia que a gente teve, que até hoje a gente ainda tem consequências dela precisando ser amenizadas mediante alguns auxílios monetários, auxílios aluguel, etc., para essa população. A gente, no caso da estrada, é diferente das moradias irregulares aqui nos morros e em todo o país, mas essa é uma realidade que a gente vive nessa época do ano, com tendência a piorar nos primeiros meses do ano no país inteiro. Ainda não veio o Rio de Janeiro, que é onde a gente está acostumado a todos os anos naquela região de Angra dos Reis, ali no litoral do Rio de Janeiro, sempre, todos os anos, a gente se depara na região serrana também, né? Do Rio, Petrópolis, Petrópolis também, a gente sempre está meio que acostumado a, no final e nos inícios dos anos, a gente se deparar. Aqui em Santos, a gente sempre tem, todos os anos, um plano de contingência para tentar, com toda uma força-tarefa da Prefeitura, equipes especializadas que são montadas e um plano de contingência justamente para enfrentar esse problema. A gente tem, na nossa realidade aqui da nossa cidade, que é o que eu conheço e eu convivo, uma grande resistência da população. A gente até compreende as pessoas não quererem deixar as suas casas, mas é todo um trabalho de formiguinha de você realmente conscientizar da necessidade de, em alguns momentos, essas pessoas saírem desses locais, embora seja duro, mas para a preservação da própria vida e da sua família.
Benjamin, nós temos nas áreas urbanas brasileiras e também em muitas estradas uma verdadeira bomba prestes a explodir, que é a ocupação irregular nas áreas urbanas de áreas de risco, né? E sujeitas a esse tipo de tragédia em qualquer chuva. Nas estradas também acontece. Eu queria fazer um link com as duas coisas, pegando o comentário da Renata, do Rio de Janeiro. Por que todo ano tem essas desgraças ocorrendo no Rio de Janeiro? Talvez uma das explicações possíveis seria o fato de todos os ex-governadores do Rio de Janeiro vivos, exceção da Benedita da Silva, estarem na cadeia. Agora até o filho do ex-governador parece que vai para a cadeia também. A gente lembra da tragédia, chuva ninguém controla, mas bom governo se prepara. Nós tivemos uma tragédia recentemente aqui na Baixada Santista, Santos teve seus problemas, nada igual ao Guarujá, onde o Morro do Macaco Molhado caiu. Por uma coincidência também, o ex-prefeito também passou um tempo na cadeia. Acho que a gente precisa aprender a culpar São Pedro pela chuva e a culpar os nossos gestores pela não gestão. Tenho que terminar esse comentário lembrando o seguinte: a BR-376 é uma estrada federal. O ex-ministro dos Transportes do governo Bolsonaro, que remodelou as estradas do Brasil, é o nosso futuro governador do estado de São Paulo. Uma missão do próximo governo será retomar uma política pública de habitação no Brasil, que não tem essa política pública séria desde a época do governo militar, quando, na década de 80, o sistema financeiro de habitação quebrou. São Paulo tem um programa com 1% do ICMS destinado para habitação. O governo federal teve o Minha Casa Minha Vida, mas, na verdade, essa questão precisa ser encarada, precisa ser resolvida. Todos os anos tem tragédia, né? E uma política pública habitacional, ela pode puxar o desenvolvimento, o crescimento do país, porque ela dá muito emprego, inclusive para mão de obra não qualificada, ela movimenta toda a indústria, praticamente, uma grande parte da indústria. É muito importante a gente resolver essa questão. Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho, aí o Benjamin vai dizer o que tem a ver o presidente da China, ex-presidente que morreu aos 96 anos, e eu. O que será que ele vai dizer, hein? Depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quarta-feira, o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, a Renata Reis, advogada, procuradora-geral da Prefeitura de Santos, estão analisando as notícias com você. Nós vamos registrar com pesar a morte do colunista social por muitos anos, João Carlos Moraes Camargo, que marcou época em Santos, no jornal A Tribuna, com uma linguagem toda peculiar, uma abordagem dos eventos sociais em Santos toda peculiar. Morreu João Carlos Moraes Camargo, a nossa homenagem, os nossos sentimentos à família do João Carlos Moraes Camargo. Vamos registrar a internação do Pelé, ídolo, a pessoa que mais divulgou o nome do Santos no mundo. A gente espera que o Pelé se recupere brevemente. E aí o Benjamin vai contar para você o que ele vê em comum. Eu não vejo nada entre o ex-presidente chinês Jiang Zemin, que morreu aos 96 anos, e eu, que eu não uso óculos. Ele usava óculos, o Jiang Zemin, o Benjamin. Ele tem mais em comum. Você não tem? Ele tem mais em comum com você, que também usa óculos. O que você vê entre o Jiang Zemin e o Paulo Schiff? Vai lá o óculos dele. Eu fiz a lição de casa, porque assim, a gente brincando. E ele tem o cabelo preto, olha lá. Pintava. Eu fiz a lição de casa, porque o Paulo me mandou essa pauta antes do presidente morrer, algumas semanas antes. Olha, ele vai morrer no próximo programa. Porque eu não sou adivinho, é uma brincadeira do Benjamin, porque eu não tenho esse poder assim, não tenho bola de cristal. Se tem, esconde. Mas o ex-presidente Jiang Zemin, a formação básica dele é engenheiro. É um engenheiro elétrico que fez carreira no Partido Comunista. E é o vínculo que ele tem com o Paulo Schiff, os dois são engenheiros de base. Mas ele tem uma vida bem atribulada.
ele foi presidente da China por diversos anos. Na verdade, era um presidente apenas de fato. Quem mandava mesmo era o Deng Xiaoping. E ele ganha este cargo, esse título de presidente, porque ele foi o responsável pela repressão das manifestações na Praça da Paz Celestial. Quando a China respirou um pouco de liberdade política, ele foi incumbido de acabar com isso. O prefeito de Pequim tinha deixado as manifestações correrem soltas, era a favor, e ele foi indicado para fazer a repressão. É difícil julgar o comportamento dos políticos de outros países, principalmente num país que é muito diferente da nossa realidade. É um outro sistema. É muito interessante se você notar a nota de pesar do governo chinês, que ele fala que ele é líder dos diversos povos que compõem a China. Para nós ocidentais brasileiros, parece que chinês é tudo igual. Não é. É uma colcha de retalhos, desde os descendentes mongóis até os manchurianos, passando pelo povo do centro, das estepes, que constrói hoje a maior nação em desenvolvimento. É a segunda economia do mundo. Em expansão física, também só perde para a União Soviética, a antiga União Soviética, a atual Rússia. Mas é um país em que a pujança econômica é muito marcante. O que a China vai causar nos próximos anos, a gente não sabe. A gente sabe hoje que de cada 3 cidadãos do mundo, um é chinês, outro é indiano das Filipinas desse período. O restante é o mundo. A gente não pode negar que se a China tropeça, o mundo cai. Se a China pula, o Brasil só treme. Descanse em paz. Alguma observação, Renata? Essa aula de história chinesa, a gente só tem que aplaudir. Agora, Renata, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou autorização para transporte gratuito acima de 60 anos. As prefeituras adotam ou não, né? Existe uma autorização. Não tem, na verdade, nenhuma relação com as prefeituras, tá? O que a Alesp fez, inclusive, é uma medida que deve ser olhada com bastante cuidado para isso não virar palanque de deputado e depois jogar nas costas eventual veto do atual governador. Nós estamos vivendo um momento que precisa ter muito cuidado com as coisas que são aprovadas, porque a gente está criando uma cultura de fake news nos brasileiros, de que as coisas que estão acontecendo nesse momento, tanto no Brasil como no estado de São Paulo, já são obra e arte dos novos governantes. E eu não estou falando contra o partido do Bolsonaro, nem contra o PT, porque as duas coisas estão acontecendo quanto em face de eleitos de esferas totalmente diversas e de partidos diferentes. Eu tenho visto isso acontecer muito com o presidente Lula, sendo penalizado por coisas que são desse governo ainda, e o mesmo acontecendo no governo do estado de São Paulo, muito por culpa da imprensa, dessas manchetes que não explicam direito as notícias. O que está acontecendo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é a aprovação de uma emenda de um projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O Poder Executivo, no caso o governador Rodrigo Garcia, encaminhou para a Assembleia um projeto de lei para reduzir para 60 anos, porque a legislação federal só abarca a gratuidade para maiores de 65, mas apenas para aqueles de 60 anos que estão em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade, que estão cadastrados nos cadastros únicos do governo. Isso significa o quê? Nós temos dinheiro, falando com o governo do estado, para abarcar essa parcela da população. Vem a Assembleia Legislativa e alarga o benefício sem dizer de onde vem o dinheiro. Isso vai cair nas costas do governador, que, se vetar, vai ficar mal visto por toda uma população. Por então, todo mundo que tem mais de 60 e menos de 65. Exatamente, quem está entre 60 e 64. Isso não pega as prefeituras, tá? Isso é para o transporte coletivo exercido pelo governo do estado, ou seja, o transporte interestadual. Os transportes municipais não são atingidos por essa medida e provavelmente vai vir mais pressão para que as prefeituras adotem a mesma postura. A gente precisa, nesse momento, esperar
para entender o que o governo do Estado vai fazer, do ponto de vista de legalidade e constitucionalidade. Eu entendo como essa aprovação inconstitucional, porque ela cria despesa para o Executivo que o Legislativo não pode fazer, sem dizer da onde vem esse dinheiro, mas muitas vezes a gente sabe que a legislação do nosso país, ela é pautada por sanções e vetos que nem sempre são levados por conta de constitucionalidade, mas por conta de pressão política ou a própria atuação política dos nossos governantes. Agora, tem um fenômeno que é o da irradiação, né? Na sexta-feira, nós comentamos aqui a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte estadual, ou seja, VLT, metrô e ônibus intermunicipais, que é o que você citou, que essa lei alcança. No sábado, já Praia Grande anunciou, na segunda-feira, anunciou que adota o uso de máscara no municipal. Ontem à noite, Cubatão adotou. Então, tem essa coisa da irradiação. Se o Estado decretar realmente, que eu também, como a Renata, eu não acredito muito, gratuidade para 60 anos no transporte intermunicipal, no metrô, no VLT, vai ter pressão para que isso se irradie para os transportes municipais também, né, Benjamin? Eu acho que a gente está vivendo aqui, brincando um pouco, o efeito contrário. Eu trabalho com obstetrícia. Quando uma menina aparece grávida, todos os possíveis candidatos desaparecem. Ninguém quer ser o pai da criança. Mas se aquela criança se transformar em jogador de futebol, ter muitos contratos, ser muito rico, os pais aparecem de novo. Nós estamos discutindo aqui porque, assim, há o cheiro na política. E político, ele é, antes de mais nada, um farejador. Tudo começou com o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, há 1 mês e meio atrás, que ele deixou vazar que ele estuda a possibilidade de implantar tarifa zero na cidade de São Paulo. Só para vocês entenderem, ouvintes, telespectadores, na cidade de São Paulo existe um subsídio ao transporte coletivo na faixa de 7,4 bilhões. Ele é um prefeito que herdou uma prefeitura sem voto, né? Ele era o vice do Bruno Covas, e ele já percebe uma dificuldade para se reeleger. Então ele propõe dar tarifa zero como sendo a grande marca do seu governo. O governo federal, que ainda não é o governo Lula, a transição, começa a falar de também dar tarifa zero no Brasil inteiro. A Assembleia Legislativa de São Paulo, que não é boba, também quer sair na foto, está louca para dar o seu rostinho nessa foto. A gente sabe hoje que o governo do estado de São Paulo tem em caixa 78 bilhões. Os governos todos, somados do Brasil estaduais, têm algo de em torno de 320 bilhões, acumulados de maneira criminosa durante a pandemia. Quando eles deveriam ter investido para diminuir o sofrimento da população, nós estamos com um recorde de moradores de ruas, desempregos, eles guardaram dinheiro. Estão se preparando para gastar. As eleições chegam em 2 anos. A eleição começa quando a última termina. Isto é basicamente que a tarifa zero não existe, porque assim, nada é de graça, não há café, almoço de graça. Alguém paga, pagamos nós, contribuintes. Agora, se é justa ou não, é uma discussão que nós vamos ter. O que não é justo é os deputados querendo sair na foto. Acabaram de chegar no ônibus, já querem sentar na janelinha para aproveitar a imagem. Agora, Renata, tem um aspecto dessa lei que você esclareceu a gente que é bem interessante. O governo do estado mandou o projeto de lei da gratuidade para maiores de 60 anos que estão necessitando dessa gratuidade, ou por extrema pobreza, né? Essa gratuidade, quando ela atinge todos os maiores de 65 anos, por exemplo, tem muita gente que não precisa dela e também é beneficiado por ela. Então, a lei, ela se encaminha, a lei que veio do governo, se encaminha para uma situação mais justa, não é? Me parece que sim, é o que a gente aprende, né, quando estuda direito. O princípio da isonomia não é necessariamente isonomia, que significa igualdade, tratar todos os iguais. O princípio da igualdade e da isonomia é tratar os iguais e os desiguais na medida de suas desigualdades. É aquela foto que a gente enxerga muito quando se fala em igualdade, da família que está assistindo alguma coisa, um jogo, não sei se vocês já viram na internet, circula demais, através de um muro, onde tem o pai alto, o filho médio e o outro filho pequenininho. Igualdade é você colocar todos
bancos ou escadas para eles subirem da mesma altura, onde o grande vai ficar maior ainda e o pequenininho talvez não alcance. Enquanto a equidade, a isonomia, é você dar àquele que precisa mais a altura necessária para enxergar através daquele muro. E é assim que eu enxergo a gratuidade proposta pelo governo do Estado de São Paulo. Você tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Não temos condições financeiras, arcabouço financeiro no governo do Estado para poder subsidiar a tarifa para todos os maiores de 60 anos. Então vamos dar para aqueles que neste momento precisam mais. Esse é o raciocínio. Muito bem explicado, a gente promete que na próxima vez... eu ia dizer que a gente ia ter isso na próxima edição, mas olha aí, está aí já nessa edição, a produção sempre antenada, sempre esperta. A igualdade é o da esquerda, né? Em que o menorzinho não consegue ver. Já a isonomia, a equidade está na direita, cada um com o banquinho suficiente para poder... Muito bem explicado. Só para reparar um pouco mais, o banquinho do menor, ele é feito às custas do banquinho do maior. Exatamente. Eles tiram para poder Exatamente. dar o direito. A igualdade seria cada um deles ter o mesmo banquinho, como está na esquerda. A isonomia, o tratamento de acordo com a potencialidade de cada um, está na direita, a equidade, né, a isonomia, muito bacana. A Renata foi muito feliz quando ela lembrou esse exemplo, nessa questão da gratuidade, e a equipe de jornalismo e técnica daqui, muito esperta para colocar em cima. Eu ia prometer para a próxima edição, eles já colocaram nessa. Agradecendo Renata Reis e Benjamin Rodrigues Lopes pelos comentários, pelas análises. A equipe técnica de jornalismo sempre antenada, você acabou de ver um exemplo aí com essa figura das pessoas, da família assistindo ao jogo de futebol por cima do muro. E agradecendo principalmente a você, telespectador, do Opinião Litoral. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 à tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação. E se você está assistindo à tarde, uma ótima segunda metade de quarta-feira para você. Se você está assistindo a reapresentação, boa noite.